Ok, pessoal, vamos começar mais uma gravação, tá certo? Eu gravei dois videozinhos sobre coesão referencial, parte 1 e parte 2. Vou trabalhar com vocês agora, gente, um tipo de coesão que nem sempre aparece, tá? Algumas vezes aparece como um tipo inclusive dentro da coerência, né, que poderia também ser. E algumas vezes esses elementos aparecem como o que a gente chama de adequação coesiva, nem como formas de coesão. Então, se eu ver como forma de coesão, se eu vejo como adequação coesiva, se eu vejo como parte da coerência, não vem muito ao caso aqui, tá? Eu vou falar do que são essas coisas, para a gente tentar, né? Para a gente tentar dar continuidade aqui. Então, imaginemos o seguinte, né? Você tem um tipo de coesão que a gente já viu na referencial, que é a reiteração, por exemplo, que ela retoma elementos e aprofunda, né? A coesão, o que é chamado de coesão recorrencial, é alguma coisa parecida com isso, né? Vamos imaginar que você tem elementos que tendem a se repetir em um texto. E esses elementos, mesmo que eles não tenham muito a ver com um significado semiótico, por exemplo, do texto, ou seja, a relação entre a palavra e a coisa, ainda assim eles dão um certo sentido ao texto. Tá? Então, o elemento mais claro para isso que a gente poderia falar é o verso, a musicalidade, o som em um poema, por exemplo, uma música. Como essa repetição, né, da música nos poemas, das mesmas estruturas, vão dando essa amarração ao texto. Né? Então a rima, né, os efeitos sonoros seriam parte disso. Na verdade, a rima e o efeito sonoro, ou aquilo que a gente costuma chamar de harmonia imitativa, né, o ritmo e a rima são parte disso, né, são parte de um fenômeno que a gente chama de paralelismo. Tá? Então, o paralelismo já é isso. Né? Já é você repetir estruturas parecidas. Então, vamos dar um exemplo do que seria esse paralelismo. Isso é a parte do que a gente chama de recorrência. Né? Imaginemos o seguinte, então recorrência seria você retomar uma coisa e você trabalhar em cima dessa retomada. Né? Os dois tipos que aparecem de recorrencial, de coesão recorrencial, eu colocaria esses tipos também como coesão referencial, acho que são tipos de referência, tá? Mas depende do autor, né? Os autores não costumam colocar. Vamos imaginar o seguinte, esse poema aqui, ó, Manuel Bandeira. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. O comecinho do poema da Irene, Manuel Bandeira. Depois a Irene aparece no céu, junto com São Pedro. Né? Então imaginemos, a Irene foi a mulher que cuidou, né, do poeta quando ele era pequeno. Olha como a palavra Irene, ó, se repete várias vezes, e olha como cada vez que ela se repete, eu vejo uma característica nova surgir. Ó. Ela era negra, ela era boa, uma pessoa boa, e ela estava sempre de bom humor. Ó. Então eu tenho o termo se repetindo, adicionando características novas a essa figura. Né? Então reparem que também é uma forma, é como se fosse quase uma forma de reiteração. Né? De novo aqui. Em alguns casos, não é preciso trazer características novas. Em alguns casos, essa recorrência ela tem a ver com manter estrutura sintática. Então, isso seria o que a gente chama de paralelismo, né? Manter estruturas parecidas. Tá? Como no caso dessa música aqui do Skank. Ó. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. O que causa o paralelismo é a repetição. Olha como esses termos aqui, ó, se repetem, ó. É, te ver e ter que esquecer. Te querer é insuportável. Olha como o verbo se repete também aqui, ó. Além do ritmo, né? Além da rima, tá? Então a rima estaria aqui, ó. Querer, esquecer, impossível, dor incrível. Aqui também, ó. Olha como o Lzinho aqui se repete, essa vogalzinha. A gente fala, a letra em si é consoante, mas o som é o som do U, da vogal, né? O som do L tem o som do U no português do Brasil, né? No português de Portugal não, tá? Mas percebam, ó, como essa estrutura se repete.
Isso aqui, ó, é o paralelismo. Eu construí estruturas que são parecidas na forma delas, né? Pelo menos em alguma parte. Isso marca um ritmo. Tá? Você faz a mesma coisa, faz de novo, faz de novo, faz de novo, isso vai marcando o ritmo. Tanto é que a música inteirinha do Skank é toda assim, toda marcadinha, né? Tem a ver, reparem que tem a ver com a rima aqui, mas não tem a ver só com a rima. Aqui, por exemplo, não é rima, né? É uma outra coisa ali. É, na verdade, paralelismo. A rima é que seria um tipo de paralelismo. Né? Não é o paralelismo que é a rima. Então, o paralelismo é maior do que a rima. Pessoal, assim, ó, isso aqui é um tipo de coesão, a maneira de eu manter o texto coeso. O paralelismo também vai entrar na questão de adequações coesivas. Tá? Eu não vou nem tratar dele agora aqui. Quando eu tratar de adequações coesivas, que é um conteúdo mais de oitavo e nono, mais do nono, né? Eu vou trabalhar de novo com essa questão do paralelismo, tá? E daí na escrita, lapidação da escrita, como lapidar, né? Deixar ela mais eficiente. A gente vai entrar de volta no paralelismo. Isso é um tipo de recorrência. E nós temos aqui, a gente chamaria de paráfrase. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é você dizer de novo o que você já disse, só que de forma diferente. Geralmente a paráfrase traz algum elemento novo também, ela reformula. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu botar isso para baixo. Aqui, ó. Era preciso deixar os sonhos de lado por um tempo, mas não jogá-los fora. Colocá-los em um pote de conserva para que resistissem por um tempo. Aqui seria resistirem, tá? Resistir. Eu acho que eu copiei errado aqui. Resistirem por um tempo. Então percebam, ó. Olha como colocá-los o quê? Olha como aqui, ó, eu tenho uma retomada. Primeiro deixa eu apagar esse sublinhado aqui. Olha como los aqui, ó, eu tenho uma retomada de uma coesão referencial. Ó. Esse pronome os ou los, ele retoma o quê? Sonhos. Ó. Coesão referencial por substituição, normal. Ó. A gente já viu substituição por pronome. Né? Pronome pessoal do caso oblíquo, substituindo o substantivo sonhos. Inclusive o plural dele, né? Los. Além disso, e é o que a gente está estudando agora, tá? Na recorrência, percebam que isso aqui, ó, isso aqui nada mais é do que dizer o que vem antes de forma diferente. Então eu digo algo, eu paro de dizer isso, depois eu digo a mesma coisa de forma diferente. Então isso seria o que a gente chama de paráfrase. Ela é muito usada em trabalhos acadêmicos, por exemplo. Você cita um autor e muitas vezes a citação do autor é difícil de entender. Quando é uma área muito específica, você tem que repetir o que o autor disse de falar com palavras mais simples. Em alguns casos, como esse caso aqui, ó, ele está repetindo o que ele já falou com a metáfora. É quase como se a metáfora fosse mais clara do que a linguagem ao pé da letra. Né? Então aqui eu tenho denotação, ó, uma palavra ao pé da letra, e aqui eu tenho a metáfora, conotação. Né? Eu repito aquilo que eu disse antes com a metáfora. Parece que essa metáfora aprofunda. Né? É um exemplo do que seria uma paráfrase, ok? Então, paráfrase seria isso, você repete o que você já disse de forma diferente. E o paralelismo seria você manter estruturas, né, parecidas, ainda que essas estruturas sempre tragam algo novo quando elas se repetem. Seria uma forma de reiteração, mas tem mais a ver com estrutura. Tá? Enquanto que a reiteração tem mais a ver com informação retomada, com o termo retomado, o paralelismo tem mais a ver com estrutura, com manter a estrutura, tá, da linguagem. Como eu falei para você, gente, eu vejo, por exemplo, ó, são os autores que dizem, eu vejo a coesão recorrencial como uma forma de coesão referencial. Né? Alguns autores também veem, né? E outros separam, por isso que eu trouxe separadinho para vocês aqui. Mas como eu já falei, né, não tenham medo dos nomes. Tá? Os nomes não querem dizer muita coisa. O mais importante é o que eles significam. Tá? Então, por enquanto, esse vídeo é isso, gente. Eu vou voltar daqui a pouco para a gente finalizar, então. Mas tá bom. Tchau, tchau.